Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, nossa meditação diária do Evangelho. Hoje, nesta quinta-feira da quarta semana da Páscoa, dia 4 de maio, vamos juntos para a nossa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o texto bíblico. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que eu escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse evangelho de hoje, qual é o contexto que a gente está? A gente está ali no contexto da Santa Ceia, no contexto da última refeição de Jesus com os seus discípulos, com os seus amigos. Jesus ali, o comecinho do evangelho de hoje, ele fala sobre o lava-pés. Aquela cena que a gente lembra também numa quinta-feira, na Quinta-feira Santa. Algumas semanas passadas nós refletimos sobre isso e agora o texto retoma isso. Então, depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus ele demonstra que está a serviço. Jesus demonstra que está ali para servir os outros. Então, a gente volta para o cenáculo, a gente volta para aquela cena da última ceia, em que Jesus ele vai lavar os pés de todos, inclusive de Judas. Judas também vai ser profundamente amado. Judas também, Jesus ele vai dar toda a oportunidade, Jesus vai deixar as portas da misericórdia totalmente abertas. Jesus, ele ama e ama até o fim, ama profundamente. Então Jesus, ele está ali naquele contexto da Santa Ceia e a gente volta ao cenáculo. Eu e vocês, cada um de nós, a gente é chamado a estar presente naquela cena. E logo em seguida, Jesus ele fala sobre os mandamentos. Ele fala, o servo não está acima do seu senhor, e ele fala assim, de saber e de colocar em prática. Saber e colocar em prática. Se souberes, se sabeis e puser em prática, sereis felizes. Às vezes na nossa vida, a gente não sabe de algumas coisas. E Jesus retoma aqui que é importante nós sabermos. É importante a gente ir atrás. É importante a gente se formar. É importante você estar aqui conosco no Palavra Encarnada, todos os dias meditando a Palavra de Deus e deixando essa palavra ser viva em você. É importante a gente saber. Mas é muito importante também colocar em prática. Eu estava citando há pouco o exemplo de Judas, o exemplo dos demais apóstolos também. Eles foram amados e foram profundamente amados, mas a decisão era pessoal. Eles podiam ou não colocar em prática. Alguns desses discípulos, quase todos, vão abandonar Jesus ali durante a sua paixão, durante a sua via sacra. Eles sabiam, mas eles não colocavam em prática. Então, esse lembrete de Jesus é um lembrete para cada um de nós. É um lembrete que nós precisamos saber, mas nós precisamos colocar em prática.
Eu queria te propor, né, nesse nosso vídeo de hoje, agora, nesse momento, pensar em um propósito para colocar em prática. Algo que você sabe que você pode fazer, que você deve fazer. Coloque em prática. Coloque em prática hoje. Na Lectio Divina, né, na leitura orante da Bíblia, a gente deve propor uma ação, a gente deve colocar um propósito, um firme propósito. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele nos lembra disso. Um pouquinho mais na frente, Jesus vai falar sobre aqueles que comem com ele, comer com Jesus. Os apóstolos estão aí no contexto da Santa Ceia, eles estão numa refeição com Jesus. Eu e você, muitas vezes, nós também comemos com Jesus. Nós também convivemos com Jesus, nós vamos muitas vezes, inclusive, até a Eucaristia, todos os dias ou todos os domingos. Mas nós não podemos trair Jesus. Nós não podemos não colocar em prática. Nós não podemos trair Jesus. Infelizmente, um daqueles que Jesus tanto amou, ele traiu. E às vezes eu e você, nós também traímos, nós também negamos, como Pedro. Nós esquecemos do Cristo, esquecemos do seu amor, esquecemos da sua paixão, esquecemos daqueles que estão à margem da sociedade, daqueles que precisam da nossa ajuda. Nós esquecemos. E nós estamos mais uma vez traindo Jesus. Mas nós não podemos ser assim. Lá no finalzinho, né, Jesus ele fala sobre ser enviado. Quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Nós ainda estamos no tempo da Páscoa. Mais do que nunca, é tempo de sermos configurados a Jesus ressuscitado. Nos configurarmos ao ressuscitado. Nos configurarmos ao Cristo que amou, que ama e que sempre amará. Então, Jesus ele quer te enviar. Recebe essa graça do envio de Jesus. Envio àqueles lugares, àquelas pessoas que ele coloca aí no teu coração. Sermos enviados por Cristo. Jesus ele quer te enviar. Ele quer te dar missões, como ele deu para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos. E essa palavra de Jesus, ela foi espalhada e chegou até nós hoje. Graças ao sim, graças àqueles que ouviram, que souberam e que colocaram em prática. Vamos buscar isso no nosso dia de hoje. E que a Virgem Maria, a Mãe de Deus, a nossa Mãe, ela nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que Deus suscita no nosso coração nessa oração de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, pessoal. Até mais.